Olá, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas da pós-graduação em Gestão e Docência da Educação Infantil. Eu sou a professora Kelly Sakata, estou aí junto com vocês na disciplina de Gestão na Educação Infantil e essa é a nossa aula 1 da Agenda 2. Nessa nossa aula de hoje, a ideia é a gente trabalhar alguns aspectos que vocês vão verificar no texto que vai ser intitulado Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, implicações da BNCC e os desafios e possibilidades no trabalho com sequência didática. É um texto que vocês vão ler após esse nosso encontro de hoje. Então, para hoje, eu vou trazer algumas reflexões em relação à organização do trabalho pedagógico no contexto da educação infantil. Então, eu fiz aqui uma apresentação para vocês, para a gente conseguir pensar e refletir sobre a nossa aula de hoje. Então, para iniciar os nossos estudos, a gente tem que situar essa conversa, né? Então, o texto, tanto o texto que vocês vão estudar posteriormente, quanto as nossas discussões até aqui, a gente verificou que o fazer do trabalho da gestão no contexto da educação infantil, ela parte de uma concepção de criança, né? Que é aquele sujeito situado historicamente, que movimenta e que avança na cultura. Ele vai dizer sobre vários planejamentos, né? O planejamento específico que tem que ser feito no contexto da educação infantil, sempre pensando que o fazer pedagógico na educação infantil é desde quando a criança chega na escola que a mãe deixa, na creche ou na unidade escolar, né, pré-1 e pré-2, desde quando ela sai dessa unidade de atendimento. Por quê? Porque o pedagógico ele se faz durante toda a rotina, não é só naquela hora da atividade. Então, quando a gente fala pedagógico, a gente tem que pensar que não é só papel. O pedagógico ele perpassa as brincadeiras, perpassa a alimentação, perpassa o cuidado, ele perpassa todo o fazer dos docentes ali junto com as crianças. E daí a gente situando que essa concepção de criança e esse planejamento, ele tem que ser questionado, ele tem que ser refletido, objetivado quando a gente vai pensar na gestão no contexto da educação infantil. Então tem aqui algumas perguntas, né? Quais implicações para o planejamento e prática pedagógica do professor de educação infantil diante da especificidade curricular nessa etapa? Quais as possibilidades e desafios da sequência didática? Então, o texto que eu mencionei para vocês, que vocês vão ler na sequência, ele vai trazer esses questionamentos, né, essas indagações. Por quê, gente? Porque o currículo na educação infantil ele é muito amplo, né? A criança, ela tem que, ao mesmo tempo, o conteúdo que a gente tem, né? Quando a gente fala de conteúdo, no contexto da educação infantil, não é aquele conteúdo disciplinar de português, matemática, história, geografia. Tudo isso tá lá. Todos esses conteúdos, ele perpassa as brincadeiras, ele perpassa o universo das atividades e do fazer pedagógico que a gente lidera ali junto com as crianças. Mas ele é muito mais que isso, né? Ele perpassa as linguagens, a autonomia, a identidade da criança. Então, diante de tudo isso, cai ali como uma atribuição do gestor desse contexto da educação infantil pensar qual planejamento é melhor realizado para atender essas especificidades, né? Será que os docentes que atendem essas crianças, eles estão entendendo que o fazer pedagógico ele perpassa por toda a rotina no contexto da unidade? E daí o texto vai dizer que a sequência didática é um ótimo instrumento para você trabalhar ali junto com os docentes, né? Quando a gente pensa em formação continuada. Então, essas são algumas questões que vai trazer o texto. E daí sempre a gente parte de concepção de criança e de currículo. A concepção de criança a gente está vendo desde a Agenda 1, nas outras disciplinas vocês também vão ver, mas é porque a gente tem que reforçar essa concepção, porque é a partir dela que a gente entende as atividades e o que a gente faz com a criança. Então, se eu pedir para a criança, fica aí quietinho, encosta a cabecinha aí, fica no seu lugar uns minutos enquanto a prof vai fazer isso e aquilo. Que concepção de criança é essa? Então, eu estou entendendo que a criança ela tem que ser passiva, ela não tem que ser ativa, ela tem que aguardar, ela tem que saber esperar, ela tem...
tudo isso realmente tem momentos que a criança precisa aprender, porque até em relação à sua integridade física, né? Então, no momento da alimentação, é o momento que a criança tem que se concentrar no corpinho, entender qual que é o espaço dela, aprender a manusear os talheres. Então, um exemplo, né? E a criança, ela não precisa ser passiva a todo tempo. Então, quando eu entendo que a criança ela não tem movimento, ela não é sujeito histórico, ela não é participativo, eu quero que a criança permaneça como adulto, que isso já é uma discussão bem passada, a todo minuto, né? Então, vai ter momentos que a criança precisa ter aspectos de criança, movimentar a cultura, movimentar o corpo, não aprisionar o corpo da criança dentro de um período longo de tempo que ela tem na escola, só com questões estanques e de passividade. Então, é esse olhar que o gestor ele precisa ter, um olhar que a criança ela precisa ter no planejamento, esses momentos de lidar com o corpo, esses momentos de aprendizado, de atividade no sentido de ação, né? Então, quando eu falo atividade pedagógica, lembrando que a atividade pedagógica não é só papel, meia horinha à tarde. A atividade pedagógica, ela perpassa a rotina em vários momentos de interação. Então, se a criança está alimentando, tem uma música que estimula, tem uma conversa entre as crianças que estimula, tem o professor com um olhar atento. Se ela está na hora do soninho também, antes tem uma certa rotina para poder ela entrar nesse movimento do sono. Então, quem está na escola, né, nas creches, nos CIEs que atendem as crianças, a gente sabe que é muito difícil acompanhar e trazer uma reflexão sobre os conteúdos que a gente pode trabalhar nesse contexto da rotina, mas o gestor ele tem que estar com esse olhar atento, né? Então, a criança, quando a gente pensa nesse movimento da sociologia da infância, ela acaba enfatizando que a infância não é a idade da não fala, da não razão, do não trabalho, mas uma categoria social geracional, né? Que faz parte daquela geração em que as crianças são seres ativos e produtores de cultura. Isso a gente reforça porque é a partir disso que a gente vai elaborar todo o planejamento, né? Entendendo que essa criança tem essa ação inerente ao ser, né? Enquanto universo da infância. Então, o trabalho pedagógico na educação infantil deve respeitar a singularidade das crianças, a pluralidade de infâncias que se delineiam na sociedade, considerando contextos geográficos, culturais, econômicos e históricos específicos. Então, eu sempre falo para os alunos, né? A criança acriana é diferente da criança paulistana, da criança paranaense, da criança sul-mato-grossense, porque a criança ela está envolvida, da criança indígena, da criança quilombola, né? Por quê? Porque a criança ela está inserida num universo cultural, geográfico, econômico específico, né? A qualidade econômica dos pais, o contexto econômico que ela vem dos pais, faz com que elas tenham uma infância específica. Por isso que a gente fala dessa pluralidade. E a escola, ela não vai atender um público, né, uniforme. Então, a escola ela vai atender essas múltiplas infâncias. Será que ela está preparada para atender, fazer esse atendimento de forma singela, com qualidade socialmente referenciada, com uma qualidade que atenda essas especificidades, essas diferentes infâncias que vão perpassar a educação infantil? Então, por isso que a organização do trabalho pedagógico, ela tem que refletir sobre esses aspectos, né? Sobre como que eu vou organizar, porque é isso, gente, a função principal do gestor no contexto da educação infantil é o eixo que é formação continuada, né, junto ali com os alunos. Quando a gente divide ali coordenação pedagógica e diretor, acaba ficando para a coordenação pedagógica essa função, mas perpassa essa formação continuada e a organização do trabalho pedagógico, que pedagógico é tudo, né? Então, a organização dos espaços, do tempo, do planejamento, do cronograma. A coordenação pedagógica no papel do gestor, além de ter que fazer aquele trabalho que a gente viu na aula 2, na agenda 1, que seria administrativo cru, programas, matrículas, licitações para o trabalho da estrutura da escola, que também perpassa o trabalho dele, mas tudo isso ele está organizando de cunho pedagógico para poder atender as crianças, né? Se a gente for pensar nessa dimensão.
Então, tem outra dimensão aqui que o texto vai trazer, que é a dimensão histórica. Então, o planejamento e a organização do trabalho pedagógico tem como plano de fundo questões históricas, né? Epistemológicas, políticas e praxeológicas, relacionadas à concepção de criança, infância, currículo e aprendizagem. Essas questões o texto vai trazer de forma mais aprofundada. Mas o que ele quer dizer aqui? Que essa organização não é só de ordem prática, ela está assentada numa visão de mundo, de sociedade, uma visão política. Quando eu falo política, não é partido, é uma visão de mundo, né? O que eu quero transformar na formação desse sujeito? Que sujeito eu quero formar? Porque se eu tenho uma ação específica no contexto da infância e da criança, eu vou formar um certo tipo de sujeito histórico, né? Situado historicamente. Então, as ações que eu vou desenvolver com essas crianças vai dizer que tipo de ser humano que eu vou estar formando. Então, veja, quando a gente vai falar, né, o exemplo lá da educação indígena quilombola, é uma formação específica que vai trazer uma especificidade de ser humano. Então, o ser humano que é formado nesse contexto cultural é diferente de um ser humano que é formado nos grandes centros. Então, quando a gente vai pensar e puxar isso para o contexto da onde vocês estão trabalhando, que tipo de ser humano que eu vou formar com essas ações que eu estou desenvolvendo com as crianças? Então, é mais ou menos esses questionamentos que o gestor, no contexto da educação infantil, ele vai refletir. Então, a organização do trabalho pedagógico, ele também tem a ver com as tendências pedagógicas. Não sei se vocês se recordam, mas na outra aula a gente falou de tendências da gestão. Lembra que eu falei que tem gestão autoritária, que tem gestão, que a gente parte da gestão democrática? Aqui a gente vai pensar na parte didático-pedagógica. Então, quais que são as tendências pedagógicas? Essa discussão que o texto traz, ele vai trazer para a gente a questão didático-pedagógica, digamos assim. Então, as tendências pedagógicas, principalmente lá no Libânio, ele vai dizer que tem cunho liberal, ele vai separar lá, cunho liberal e cunho das pedagogias progressistas. Quando a gente vai para o cunho liberal, ela tem mais uma visão um pouco mais reacionária, de cunho tradicional, aí tem as nomenclaturas, né, nessa classificação, que é a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista, que ela não traz uma visão de mundo, de homem, de sociedade, que é transformador, que é crítico. Agora, as tendências das pedagogias progressistas, sim, elas vão trazer a questão, lembra lá do Saviani, até a questão do Paulo Freire, ele está nesse rol dessas pedagogias, porque ele vai dizer que essas pedagogias, elas se assentam numa transformação social. Quando a gente vai levar essa discussão lá para o chão da escola e do CIEI, o que a gente vai observar? As professoras, elas acabam entendendo, elas acabam mesmo sem perceber, elas podem não saber, mas elas têm uma tendência pedagógica intrínseca no ser dela. As ações que ela faz, o tipo de atividade que ela desenvolve com as crianças, a forma que ela vai atender essas crianças, sempre tem um cunho de uma tendência pedagógica, assim como o gestor tem uma tendência teórica de gestão que a gente identificou, as professoras também. Daí o papel do gestor é tentar fazer com que esse rol de professores, né, com trabalho junto com a coordenação pedagógica, consiga compreender as possibilidades para um trabalho social mais crítico, né, mais progressista, mais emancipador, que faça com que as crianças, além de aprender só a segurar um lápis, além de aprender só a ler o alfabeto, ela consiga ter uma visão de mundo mais ampliada. Eu sempre digo, quando a criança aprender a ler e escrever, ela vai aprender a ler e escrever o quê? O que ela aprendeu no contexto escolar de conteúdos, de visão de mundo, que ela vai poder colocar no papel, né? A gente tem que pensar isso. Ou a gente quer que ela só aprenda a ler e escrever para poder fazer questões técnicas e votar, né? Então, é uma questão filosófica mais profunda que a gente tem que pensar. E daí aqui,
O texto também traz em relação às dimensões interacional do trabalho pedagógico, né? Então, o gestor ele tem que pensar as relações da criança com o adulto, da criança em relação ao ambiente, da criança em relação à sua família e da criança entre os pares. Então, o texto ele vai problematizar que o gestor ele tem que pensar quais momentos da organização do trabalho pedagógico eu vou promover para que essa criança ela tenha essa oportunidade de interagir entre os adultos, de interagir num ambiente adequado e organizado para ela interagir, de interagir com a família indo para a escola também, né? Que a gente discutiu isso na aula 2 da Agenda 1, e a criança entre os pares. Será que a gente consegue fazer uma articulação das crianças entre as turmas, infantil 1 com infantil 2, pré 1 com pré 2? Será que a gente consegue fazer essa ponte entre os anos iniciais e o pré 2 que está no mesmo espaço da escola? Será que eu consigo entender que essa criança que está no Fundamental 1, lá no primeiro ano, ela ainda é uma criança, ela pode interagir, ajudar e trazer qualidade na interação com o pré 2? Então, veja, toda essa organização, ela parte muito da concepção de gestão. Será que a gestão ela tem essa percepção de ser uma gestão democrática, dialógica, que promova um diálogo entre as crianças? Isso é muito rico, né? Por quê? Porque tem outras teorias que vão alimentar isso. Não é só a professora Kelly quem diz. O Vygotsky também diz que essa interação entre sujeitos de grau de desenvolvimento diferentes, eles avançam no conhecimento de ambas as partes, né? Então, será que a equipe da gestão ela consegue pensar nessas articulações? E daí, o texto também vai dizer sobre a rotina e modalidades organizativas. Então, a rotina, ela tem que ser entendida não de uma forma estanque, a rotina não precisa ser igual da mesma forma. Ela tem os ritos de atividades sequenciais, mas ela pode ser desenvolvida de várias formas. Eu posso fazer o horário da refeição naquele mesmo momento, naquele mesmo horário, de acordo com a rotina, mas eu não preciso fazer da mesma maneira, né? Então, a gente tem que pensar que vai ter atividades que são permanentes, mas não precisa ser a mesma atividade. Vai ter atividades que são circunstanciais, a gente desenvolve a cada momento. Tem projetos didáticos que podem ser desenvolvidos de acordo com essa rotina. E o texto vai fazer essa propaganda, digamos assim, né? Vai fazer essa reflexão sobre a utilização das sequências didáticas. Então, veja, a rotina não precisa fazer a mesma coisa do mesmo jeito a todo momento. Então, a rotina, a gente tem momentos do dia específicos para fazer aquela atividade, mas não precisa ser feita da mesma forma. Como que eu vou desenvolver a criatividade das crianças, né? E daí, para a gente ir refletindo e já seguindo para os finalmente, o texto ele vai dizer assim: planejar, para além de procedimentos burocráticos, exige a reflexão crítica de professores e crianças situadas em contexto. No processo de planejamento, é imprescindível considerar a observação das interações e brincadeiras como elementos estruturantes das experiências educativas. Ou seja, se a gente pensar naquele slide anterior, eu posso incluir nessa minha rotina interações e brincadeiras que são os eixos que estão em todos os documentos indicados no contexto da educação infantil. Será que isso está organizado no cronograma e pensado no planejamento? Será que há momentos de sempre livre sem planejamento? Até atividades livres precisam ser planejadas, é preciso organizar o espaço, é preciso que a criança se sinta segura em atividades diferenciadas no decorrer da rotina. E quando eu falo atividade, não pensem só em papel. Atividade é tudo que traz ação, né? E tudo que traz ação planejada e que tem um produto, que pode ser um brinquedo, uma brincadeira e outros tipos de materiais. E para ir finalizando, eu trago para vocês uma imagem que é de uma turminha que, quando eu estava na educação básica, eu era coordenadora pedagógica, uma professora propôs, e daí a história é a seguinte: um aluninho dessa turma estava com o bracinho engessado, e daí os outros alunos iam fazer atividade e a professora resolveu fazer um projeto, né, que durou ali uns 15 dias, que era o tempo do gesso do bracinho da criança,
e daí tudo eles faziam manuseando com os pés. Foi uma experiência incrível, né? Os alunos eles conseguiam trabalhar com a questão corporal, de lateralidade, só utilizando os pés. Teve muitos registros e foi muito marcante quando eu estava na coordenação pedagógica. Então, por isso que eu sempre utilizo essa imagem, para a gente pensar que às vezes só falta organizar. As ideias já estão lá, né? Não precisa redescobrir a roda, né? Todas as questões possíveis já estão lá postas. Então, vou fazer uma citação do Freire que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, gente, acho que é isso. A mensagem final que eu deixo para vocês é que quando a gente trabalha no universo da educação infantil, há uma riqueza imensa, tanto do trabalho com as docentes, com as professoras, quanto com o trabalho junto com as crianças. Elas são incríveis e às vezes só falta uma oportunidade para a gente organizar esse trabalho de forma que isso apareça, que elas consigam avançar no conhecimento, certo? Meu muito obrigada, até um próximo encontro e fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada.